Olá! Hoje, no mérito da questão, vamos falar sobre assédio moral, sexual e discriminação com base em uma resolução do Conselho Nacional de Justiça e, portanto, voltada para as pessoas que atuam no sistema judiciário. Mas como a prática pode ocorrer em qualquer ambiente, a ideia do programa é que você saiba como identificar e denunciar casos de assédio moral, sexual e discriminação e, principalmente, como prevenir. Essas e muitas outras questões serão respondidas pela presidente da Comissão de Prevenção e Enfrentamento do Assédio Moral, do Assédio Sexual e da Discriminação do TJMS, a juíza Liliana de Oliveira Monteiro. Vamos começar pelas definições. O que é assédio moral? Bom, Fernanda, inicialmente é preciso esclarecer que a política nacional de prevenção e enfrentamento aos assédios e às discriminações, ela foi instituída pelo CNJ através de uma resolução, a número 351, em 2020. A partir de 2021, foi instituída, então, no Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, essa política de enfrentamento e assédio, e da qual eu estou na composição como presidente. Também é preciso esclarecer que a comissão ela é composta por dois níveis, de primeiro grau e do tribunal. Então, é dessa comissão do tribunal a qual eu sou presidente. Então, em duas estruturas. Quanto à definição do conceito de assédio moral, ela vem expressamente prevista na resolução 351 pelo CNJ, e lá está disposto que ela é toda a conduta que provoca uma violência no ambiente de trabalho, mesmo que sem intencionalidade, a resolução é expressa nisso também, e que causa ofensa à dignidade do colaborador, da trabalhadora, do trabalhador. Como que nós podemos identificá-la? É o constrangimento, é a humilhação, é a crítica excessiva ao trabalho, é a proibição, o limite de ir ao banheiro, isso acontece, é exigir metas que não são factíveis, distribuição a uma pessoa específica de elevado volume de trabalho. Tudo isso se constitui em condutas que podem se configurar assédio moral. Além disso, hoje nós falamos muito em direito à desconexão, que é aquele contato pelos instrumentos tecnológicos que o gestor tem com o seu subordinado e que ele não respeita o limite de folga da pessoa. Então, constantemente manda WhatsApps, né, e-mails, fazendo cobranças em horários no final de semana que não são dentro da jornada de trabalho. E sobre o assédio sexual, assim, quais são as suas formas, né? Bem, o assédio sexual, ele exige uma conduta onde o assediador ele esteja investido no intuito sexual com aquele trabalhador ou aquela trabalhadora, porque ambos, tanto o homem como a mulher, podem ser vítimas, certo? E ela visa, assim, o constrangimento de uma forma que ele tenha um interesse nessa pessoa, um interesse sexual, e que ele se utilize do seu cargo para esse fim. O limite, né, dessa conduta é o constrangimento. Então, a partir do momento em que a pessoa não concorda com aquela conduta ou não consente com aquele comportamento, nós vamos ter um assédio sexual. Então, invade a privacidade e a liberdade sexual da pessoa. E como se caracteriza, então, a discriminação? A discriminação, ela difere dos assédios porque ela envolve o preconceito. Então, quando eu discrimino uma pessoa por conta de alguma característica sua, como o gênero, a raça, a etnia, a sua deficiência, a sua condição social, a sua religião,
eu estou praticando um ato de discriminação. Pode virar um assédio? Pode, desde que isso seja persistente. Pode ser por um grupo que passa a discriminar aquela pessoa de uma forma reiterada por essa sua característica, como também um assédio individual do chefe para o seu subordinado, ou às vezes até do seu subordinado para o seu chefe. Diante disso, qual é o papel da comissão, né, de combate ao assédio e discriminação do TJMS, a comissão a qual a senhora preside, né? A comissão, elas estão instituídas, como eu falei, em todo o Poder Judiciário Nacional, todo tribunal tem uma comissão, e ela visa, claro, como já diz no nome, a prevenção e enfrentamento. Mas o que significa isso na prática? Significa instituir ações, né, de conscientização, ações para informação, ações para divulgar o que é, o que não é, como aqui nós hoje estamos fazendo, no que se constitui, o que pode ser um assédio, o que não pode ser, qual é o limite, enfim, como se proceder, a capacitação das pessoas em relação do grupo de trabalho, das equipes, do corpo de colaboradores, da instituição, da organização, em relação a essas temáticas, como também receber notícias de assédio e de discriminações que tenham ocorrido dentro da organização ou da instituição. A senhora colocou aqui agora a questão do limite, né? Como conhecer isso, como pegar, como concretizar isso, né? Porque às vezes fica no campo da brincadeira, né? Mas não é uma brincadeira, né? O limite é a pessoa se sentir ofendida. Como que isso é definido? Então, é exatamente isso. O assédio moral, ele vai nos trazer uma perspectiva de que ao momento em que eu constranger e humilhar esse colaborador, eu estou praticando essa conduta. Então, como? Eu não posso exigir uma meta? Posso, né? Mas eu tenho que ter os meios para fazer isso. Então, ao momento em que eu passar a exercer sobre essa pessoa uma agressão verbal, por exemplo, um grito, uma ameaça, né, eu pratico um assédio moral contra esse colaborador. Então, posso exigir a meta? Posso, mas a forma dele exigir tem que ser adequada e com respeito à pessoa que está elaborando a tarefa. Por exemplo, eu posso ter 2 colaboradores, um é mais lento, o outro é mais rápido. Então, eu tenho que respeitar esse ritmo e distribuir as tarefas de uma forma que eu não vulnerabilize, né, um em detrimento do outro. Não promova, por exemplo, uma competitividade entre ambos, ou então, perante a equipe, eu afirmar, você é um colaborador lerdo, como que o outro consegue e você não? Então, eu tenho que ter instrumentos e ter inteligência emocional para gerenciar esses aspectos do conflito no ambiente de trabalho. E a senhora colocou aqui, né, a questão um tanto hierárquica, mas pode ocorrer também aqui entre colegas. Sim, pode entre colegas, pode ser também, como eu falei já, do subordinado, do colaborador para o gestor, é possível e ocorre, né? Os estudos, as pesquisas mostram que há esse também tipo de assédio, do assédio ascendente, né? Como comunicar, voltando ao papel, ao trabalho da comissão, como comunicar à comissão casos de assédio ou de discriminação? Bom, a resolução, ela prevê que todas as comissões devem ter um canal. Na verdade, não se fala em denúncias. O papel da comissão, a resolução do CNJ, ela coloca como notícias. Por que isso? Porque a comissão, ela não tem um poder disciplinar, ela tem um poder de enfrentamento e de prevenção. Então, o acolhimento dessas situações que ocorrem no ambiente de trabalho,
que é feita pela a comissão, elas vêm em forma de notícia com que objetivo? De resolver esse conflito do trabalho por meio de técnicas apropriadas. Quais técnicas? Uma escuta ativa, um encaminhamento, o esclarecimento, a orientação dessa pessoa. E é importante ressalvar que a decisão sobre qual providência vai se tomar em relação àquele fato é da pessoa que é supostamente ou é alvo desse assédio. Nós temos no sítio do Tribunal de Justiça um canal que se chama canal de irregularidades. Ele também pode servir para uma denúncia ou uma notícia dessa ocorrência, mas também para formalização dessa denúncia. E que significa isso? Significa quando eu quero que ocorra um procedimento administrativo, uma sindicância e que busque a punição desse suposto assediador. Como que eu tenho que fazer? Ao acessar esse link, esse canal de irregularidades no sítio do tribunal, lá estará as informações, as orientações de como fazer, inclusive de forma anônima, né? Também posso fazer registro com essa denúncia de documentos, de vídeos, enfim, né? De nomes de pessoas que tenham presenciado esses fatos. Todo esse material, esse procedimento aí é encaminhado para um outro setor, né, para a comissão de ética do tribunal, e aí lá então vão ser adotadas as providências, e essa parte que fez essa denúncia, ela tem direito a saber qual foi o resultado dessas providências. Esse é o caminho aí da apuração, né? Mas e sobre acolhimento e suporte? A comissão também cuida disso, trata disso? Sim, nós temos, como a comissão ainda está se estruturando, porque a política de prevenção e enfrentamento ao assédio, ela não é simples, porque ela necessita de uma mudança de cultura dentro das organizações. Então, esse ano, nós apresentamos para a administração do tribunal um plano de trabalho. E entre essas ações se encontra justamente um canal de acolhimento, onde a gente pretende disponibilizar num link da própria comissão, que ainda não existe, para que as pessoas acessem e elas possam ter condições, então, de receber esse acolhimento. O que significa esse acolhimento? Significa propiciar ela a fala, né, a noticiar, a escuta ativa e as orientações e os encaminhamentos. Quais encaminhamentos? Eu gostaria de um acompanhamento psicológico, eu gostaria de um acompanhamento médico, porque eu estou com insônia, porque eu estou com depressão, eu gostaria de uma ação interventiva naquele meu local de trabalho. Eu gostaria de mudar de setor. Então, tudo isso pode ser objeto pela comissão de atuação. Obviamente que, por exemplo, a mudança de local de trabalho depende de toda uma disponibilidade administrativa, né? De toda uma questão administrativa. Também denotando, por exemplo, que há naquele setor há absenteísmos, né? Que é a constante ausência do servidor por algum motivo, por licença médica. Então, isso pode ser um sinal de que naquele local está acontecendo algo com esse viés. A comissão nessas questões também pode intervir, né? Se ela perceber ou se vier de um gestor essa percepção e for trazido para auxiliá-lo, né? Uma estratégia para auxiliar. Por exemplo, ocorre um conflito dentro daquela unidade judicial, né? No interior, aqui em Campo Grande, e o gestor, muitas vezes o próprio magistrado, né? Ele não sabe muito como agir. Então,
essa também é uma função, é apoiá-lo dentro daquele ambiente para que aquele conflito de trabalho não extravase daqueles limites e atinja os demais, né? Então, a comissão tem uma atuação não só quando é provocada, mas Sim. tem o papel também de perceber essas situações fora do comum, né? Porque o impacto é muito forte do assédio. Por dados também, né? Então, você pode ir pedir relatórios da gestão de pessoas, da Secretaria de Saúde, cruzá-los e identificar se há alguma situação que indique indício de assédio em determinado local. Principalmente, por exemplo, começa a vir uma notícia, 2 notícias, 3 notícias de um mesmo local, né? Então, aí já acende um alerta para que a comissão possa atuar. Depois do intervalo, você fica sabendo qual o tipo de assédio mais frequente e quais as punições previstas. Nós já voltamos. Reformamos 15 escolas com a mão de obra dos detentos. Aqui é uma reforma um pouco diferente, porque nós estamos dedicando, né, já foi combinado de que aqui seja um centro, não só para a prática de desporto, mas também um centro de atividades culturais. E o valor total chegou em torno de R$600 mil para que pudéssemos chegar a essa bela obra. O Mato Grosso do Sul e Campo Grande não tinha um centro de referência. E essa escola, Riachuelo, foi transformada nisso para esse objetivo nobre e inédito no estado. A gente se sente muito honrado de estar vindo aqui, fazer a nossa mão de obra, a nossa parte, o pessoal que precisa do esporte. A gente se sente muito honrado. O trabalho social depende muito da parceria de várias empresas, órgãos públicos para a contratação e fazer com que essas pessoas cumpram a pena adequadamente. O mérito da questão está de volta e hoje estou aqui com a juíza Liliana de Oliveira Monteiro, falando sobre assédio moral, sexual e discriminação. Magistrada, tem ainda um outro tipo de assédio que não falamos no primeiro bloco, mas ainda temos tempo aqui, vamos retomar esses conceitos, essas conceituações aqui nesse segundo bloco, início de segundo bloco. O que é então o assédio organizacional? O assédio organizacional é quando a própria instituição ela estabelece métodos ou práticas gerenciais que exigem dos servidores ou dos seus colaboradores uma atuação que seria assim, uma meta inalcançável, né? Para promover entre todos essa ação. Isso configura o assédio organizacional. Então, vamos supor assim, eu coloco para minha equipe, né? Vamos fazer assim, coloco para minha equipe que ela deverá fazer no mínimo, 1000 despachos num dia, certo? Então, eu não meço nenhuma condição, se é estagiário, se é assessor, Então, aí, claro que é um exemplo muito simples, né? Mas só para trazer um entendimento, então eu não tenho essa dimensão. Obviamente que essa meta, né, a curto prazo, num dia, suponho, 24 horas... sem estrutura. Inatingível, não tem estrutura, não tem recurso. Então, isso é uma forma de assédio organizacional. Claro que nós vamos enxergar isso a nível de instituição, que normalmente são praticadas por instituição. Outra situação, que talvez ocorra muito mais na esfera privada, que é... por exemplo, aqueles colaborador que não alcança uma meta, eu exponho ele a uma situação vexatória, como a famosa dancinha, né? Ou coloco um cartaz lá. E também outra forma de assédio organizacional é incentivar a rivalidade entre os colaboradores em questão principalmente de metas ou de práticas que eles têm que elaborar ali. E qual é o tipo de assédio moral mais frequente? O CNJ, recentemente, ele fez uma pesquisa sobre
nessa questão, nessa temática de prevenção e enfrentamento ao assédio. E o que se detectou é que o assédio moral é a prática mais realizada. Em torno de 89,6% das pessoas que participaram da pesquisa afirmaram sofrer assédio moral. Não há uma conduta específica em si, né? Elas são de diversas formas. Mas o certo é que essa pesquisa, além de trazer esse dado de que o assédio moral é o mais praticado, como violência laboral, ele também traz que pelo menos 56%, se não, um pouquinho mais, já foram, dentro do Poder Judiciário, já foram alvos de algum tipo de assédio ou discriminação. Isso incluindo servidores, magistrados, magistradas, desembargadores, terceirizados e estagiários. E eu até ia perguntar sobre isso. Quais são os alvos mais frequentes, né, do assédio moral? Então, a lei, a resolução, ela alcança os magistrados, magistradas, desembargadores, servidores, estagiários, né? Todos aqueles que estão dentro da estrutura do Poder Judiciário são atingidos por essa proteção, inclusive os terceirizados, né? Há na estrutura das comissões um representante dos terceirizados e dos estagiários. Mas, se nós formos observar as pesquisas, os alvos mais frequentes do assédio moral e também do sexual são as mulheres. E aí, então, agregado o fator de raça e etnia, né? Isso agrava a circunstância das mulheres. E dentro dessa perspectiva de estudo, de buscar conhecimento, né, de discutir o assunto, a gente já falou aqui um pouquinho, mas quais são as consequências, né, do assédio e da discriminação? Bom, nós vamos ter, assim, algumas visões que eu vou tentar traduzir. Primeiro, é a visão da pessoa que é alvo do assédio. Então, o que ela pode ter violado? Primeiro, a dignidade dela, né? O que essa violação da dignidade gera? Ela gera danos tanto à sua integridade física como psíquica e emocional. Então, essa pessoa pode apresentar o quê? Quadros de ansiedade, quadros de depressão, insônia, problemas gastrointestinais, entre outros, né? Ela também pode ficar afetada na sua produtividade e também se sentir desmotivada, né? Para as suas tarefas do dia a dia do trabalho. Muitas das vezes não querem nem ir naquele ambiente porque já não conseguem mais. E claro, como uma consequência mais grave, né, o burnout, né, o conhecido burnout. E reflete em casa, né, na família, com os filhos, com o marido, ou mulher, esposa. Do ponto de vista da equipe, né, do corpo de trabalhadores, isso pode trazer uma questão de desprestígio, né? Medo de ser um alvo também dessa pessoa que é assediadora, a baixa produtividade, isso é frequente, né? Então, são várias consequências negativas. Para o assediador, para a pessoa assediadora, ela pode ter como consequência, a imagem enquanto líder pode ser comprometida, né? A sua capacidade de atuar naquela equipe também pode ficar comprometida, porque a equipe perde a confiança. Então, são vários aspectos. Mas, para a instituição em si, ela traz uma imagem negativa, né? Ao momento que isso extrapola e que você já não tem mais o controle, a instituição não tem comprometimento com essa política, isso atinge a imagem da instituição. Nós tivemos vários exemplos aí na mídia, a gente já viu, por exemplo, a Caixa Econômica Federal, onde havia um gestor
que praticou uma conduta de assédio sexual e outras também, né? Não só, mas só para citar um exemplo, e que você automaticamente liga essa questão da prática, dessa conduta, à instituição, muito mais do que a pessoa que fez, né? Então, isso tem reflexo em várias instâncias dentro do ambiente laboral. E se isso não é enfrentado num primeiro momento, toma uma proporção, né? As consequências podem ser bem nefastas, inclusive em relação à produtividade, né? Que hoje nós temos uma preocupação excessiva com isso, né? E de uma forma talvez até enviesada ou não intencional, você acaba praticando um assédio que vai ter uma consequência diversa daquilo que você quer, que é a produção, que é colocar o seu trabalho em dia, né? Então tem que ter um pouco de tato e de cuidado com isso. E o que diz o Código Penal sobre assédio moral? O Código Penal, ele estabelece que o assédio sexual é crime. O assédio moral, ele ainda não tem uma previsão que o criminaliza, a conduta. Mas isso não significa dizer que não há uma proteção jurídica por essa conduta inadequada, né, ou ilícita. Há, sim, a possibilidade de gerar indenizações, há a possibilidade de gerar punições administrativas e disciplinares por essa conduta. O que se sabe, Fernanda, é que agora há um projeto de lei para se criminalizar, né, então incluir no Código Penal, mas que ainda é projeto de lei, não foi aprovado. Então, como regra, o assédio moral em si não se tipifica como crime, mas também é importante dizer que ele pode ser enquadrado em outras figuras criminais para a sua punição na via penal. E diante disso, o que fazer para provar, né, que a pessoa está sofrendo assédio moral, assédio sexual? Bom, esse é o ponto mais delicado, porque normalmente, principalmente o assédio sexual, ele não é praticado na presença de outras pessoas, né? Então, é um pouco difícil de você conseguir configurar. Então, a comissão existe exatamente para isso, para fazer o acolhimento, por exemplo, de uma pessoa que sofreu assédio sexual. Não desacreditando da palavra dela, que a primeira circunstância que acontece é isso, principalmente quando é mulher, de que isso é uma mera paquera ou de que ela está extrapolando, né, em visualizar essa conduta da pessoa que está assediando, seja um homem, né, para um outro lado que não, né, e as pessoas acabam banalizando isso. Então, a comissão, ela tem esse papel de acolher essa pessoa, explicar para ela, né, e propor quais são as situações que podem resolver a situação dela. E até, então, essa questão de levar oficialmente ou registrar numa delegacia para que se tenha, então, uma punição penal. Como que ela pode fazer? Ela pode fazer registros dessa pessoa que está assediando, ela pode fazer registros ela mesma com a mão dela. Hoje aconteceu isso, eu vivenciei isso. Ela pode conversar com colegas para que eles acompanhem, né, e que também sirvam como testemunha desses fatos, porque, por exemplo, diversamente do assédio sexual, o assédio moral pode ocorrer na frente de outras pessoas, né? Então, gritos, críticas excessivas, isso tudo pode configurar. Também registro em e-mails, WhatsApp, e o WhatsApp e e-mails na questão do assédio sexual, às vezes pode ser uma prova bem importante, né? Convite para sair, a insistência, a negativa. Não, mas porque o WhatsApp tem horário, né? Sim. Esse horário de trabalho. Então, todas essas formas que possam ser documentadas servem como elementos de prova no caso de um assédio moral, de um assédio sexual ou até de uma discriminação. Nós devemos considerar que muitas vezes as pessoas têm dificuldade em fazer isso, né? Então, é certo que
num atendimento, num acolhimento dessa pessoa, a gente vai analisar e vai orientar essa pessoa como ela tem que proceder. Como que a vítima aí, ou a pessoa, né, pode perceber que o assédio é sexual? Então, como eu já havia falado anteriormente, eu acho que nós já conversamos sobre isso, é o limite, né? É o não. E às vezes não é o não expresso, né? É o não na atitude da pessoa, da mulher, né? Vamos colocar assim porque é a maior vítima. Então, ao momento em que eu ultrapasso esse limite e que eu agrido a liberdade sexual dessa mulher e também o seu consentimento, eu estou praticando um assédio sexual, sem dúvida. E o que pode ser feito, né? Além dessa nossa conversa, além de muita informação, o que pode ser feito para prevenir o assédio e a discriminação? Eu acho que um aspecto muito importante que na nossa instituição aos poucos está ocorrendo é o comprometimento da administração, certo? Então, nós precisamos ter, além da própria administração do tribunal, por sua presidência, enfim, as corregedorias, as ouvidorias, eles têm que estar comprometidos com isso e esclarecidos, né? Também nós temos que ter uma conscientização das pessoas que trabalham, o que é, o que não é. Às vezes a pessoa acha que está sofrendo um assédio e não é. Às vezes ela acha que não está e está, né? Então, até por isso aquela pergunta, né? Como perceber? São limites muito tênues, né? Então a gente precisa ter muita informação. Então, no site do CNJ a gente tem muita informação sobre isso. Acredito que logo nós também teremos um espaço disponível para esse tipo de informação, né? E para colocar esse canal de acolhimento à disposição de todos os colaboradores e colaboradoras do tribunal. Ações interventivas, quando necessárias, pontuais, a colheita de dados, né? Cruzamento, para vermos o que vai acontecer. Também nós vamos agora lançar um questionário para aferir, né, a situação do nosso tribunal em particular, né, das características, porque o CNJ fez uma pesquisa nacional, mas agora nós vamos elaborar uma especificamente com a nossa realidade. Né? Então, eu espero desde já que todos colaborem, todos e todas colaborem, nem todos gostam desse tipo de pesquisa, né? Mais uma, enfim. Mas é importante porque através dali nós vamos conseguir detectar qual é a nossa realidade para adotarmos ações afirmativas no combate, né? E todos nós temos que participar, porque afinal de contas uma organização, ela é feita de pessoas, né? E por último eu queria acrescentar, se é a sua última pergunta, é que toda essa política, nós só vamos ter resultados quando houver a mudança da cultura, né, e a conscientização de que, antes de tudo, nós temos o respeito. Então, é por aí que nós vamos conseguir melhorar e ter um ambiente de trabalho sustentável, um ambiente de trabalho digno para todos, né? Que é o espaço onde a gente passa a maior parte da vida. Situação ideal. Vamos até ela. Magistrada, muito obrigada pela sua participação no mérito da questão de hoje. Obrigada a você, Fernando. Será sempre um prazer retornar. O programa termina por aqui. Aproveito para lembrar que o Mérito da Questão é uma produção do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, que apresenta a cada edição serviços, ações e projetos do Judiciário e ainda como o trabalho da Justiça tem operado em defesa da cidadania. Até a próxima edição.